Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oi, PVC, boa noite, tudo bom? Oi, Carol. Oi, Fred, tudo bem? Tudo bem, PVC, boa noite. Vem cá, quer dizer que você agora acha que só temos 3 candidatos ao título do Brasileirão, é? Ih! eu acho aqui. que sim, na verdade, é isso. Eu acho que desde o princípio do campeonato a gente já achava um pouco isso. Eu acho que essa rodada ajudou a escancarar. É claro que assim, eu não gosto muito, quem me conhece sabe disso, assim, não sou dessa coisa que hoje chama lacração, dizer para criar polêmica, não é isso. Por outro lado, eu sempre gostei de tentar ter uma noção que a gente, não é arriscar, mas é tentar entender o que vai acontecer. Eu lembro do campeonato inglês que eu comentei em 2011, 12, que quando começou ali, terceira, quarta rodada, eu falei, o campeão ou vai ser o Manchester United ou vai ser o Manchester City. E foi aquele que terminou com o gol do Agüero no finalzinho, que o City ganhou, empatado com o United. Por um acaso ali acertei. Não quer dizer que você vai acertar sempre. Mas quando começou esse brasileiro aqui, o Campeonato Brasileiro tem uma imprevisibilidade muito grande. Mas a gente está vendo Palmeiras e Flamengo, eu não sou daqueles que acreditam que vai polarizar e vai ser por muito tempo Palmeiras e Flamengo como se fosse Real Madrid e Barcelona, não acho isso. A gente pensava em São Paulo como uma possibilidade, em Grêmio como uma possibilidade, eventualmente internacional. Esses 3 ficaram para trás. Só houve até agora em 12 rodadas, só em 2 delas, Palmeiras, Flamengo e Atlético ganharam juntos. Ou seja, na mesma rodada os 3 venceram. E uma delas foi ontem, os 3 fora de casa. E para mim essa rodada ajudou a clarear. Acho que o campeão vai ser um dos 3. Não tem outro. Se você pegar o G6, tem muito respeito pelo Fortaleza. A melhor campanha de um time no Nordeste nos pontos corridos nesta altura. Nenhum time no Nordeste era terceiro colocado como o Fortaleza é. Nenhum tinha 24 pontos como o Fortaleza tem. O Bragantino, o Atlético Paranaense, mas eles não vão ser campeões. E os outros que podiam ser ficaram para trás. Então, assim, por mais que possa ser, eu não acho que está arriscado, por isso que estou falando. Acho que o campeão vai ser ou o Palmeiras, ou o Flamengo, ou o Atlético. E essa rodada ajudou a clarear mais isso. Muita gente vai ouvir isso e vai achar óbvio. E muita gente vai achar que assim, não, porque você está chutando, pode acontecer um monte de coisa. Um monte de coisa pode acontecer, tem 26 rodadas até o final. Mas a minha impressão é que a gente clareou e que o campeão vai ser um dos 3. O Palmeiras é o líder com 28 pontos, o Atlético é o segundo com 25, o Flamengo é só o sexto com 18, mas potencialmente o Flamengo é o terceiro com 24, porque o Flamengo tem 2 jogos a menos. E se ganhar os 2 jogos, ele vai à terceira posição, porque ele vai passar a ter uma vitória a mais do que o Fortaleza. A distância real, pensando em pontos perdidos, é de 3 pontos do Palmeiras em relação ao Atlético e de 4 pontos que o Flamengo vai ter que tirar para alcançar o Palmeiras. Um dos 3, para mim, vai ser o campeão brasileiro, mas a gente vai ter certeza disso só em dezembro, aí você me cobra. Tá anotado. Tá circulando aí nos grupos de WhatsApp a figurinha do Renato Gaúcho, que é um misto de Renato Gaúcho com Jorge Jesus. O pessoal já tá feliz assim com o Renato? Ou PVC? É o Renato Jesus? Você viu isso? Porque o Flamengo jogou... O Jorge Jesus criou um milagre de fazer... É engraçado que assim, que o Jorge Jesus, quando ganhou de 5-0 do Flamengo, quando o Jorge Jesus ganhou pelo Flamengo de 5-0 do Grêmio, que era dirigido pelo Renato, o Jorge Jesus disse aquela frase célebre, né? 1, tudo bem. 2, tá bem. Mas 5! E os caras escrevem 5. C-I-N-C-U-M de Maria. 5! E aí o Renato meteu 5-0 no segundo jogo dele. Tem gente dizendo assim, o segundo jogo do Flamengo com o Jorge Jesus foi 6-1. Só não vê quem não quer. Não é bem assim, né? Só não vê quem não quer. O
Flamengo jogou muito bem ontem. O Flamengo jogou uma partida, eu acho, exuberante ontem. Marcou muito no campo de ataque, recuperou muito a bola no campo de ataque, lembrou os melhores momentos do melhor Flamengo, mas é um jogo, né? Tem Libertadores na quarta-feira e não é um jogo. O Flamengo ganhou na Argentina, não está classificado ainda, então tem muita coisa para acontecer. Agora, o Flamengo deu um sinal muito forte de como é capaz ainda de jogar. O Flamengo não vinha encantando, ontem em Salvador encantou, meteu 5-0 no Bahia. Com o Gabigol dizendo que veio, né? O absurdo também é você pensar que o Gabigol tenha estreado no Campeonato Brasileiro na 12ª rodada. Você não dá. Por isso que eu falei na sexta-feira, Carol, que é uma corrida com obstáculos. Não é uma maratona, simplesmente. É uma corrida com obstáculos. Porque como é que você tem o time que mais investe no Brasil, o seu melhor jogador só estreia no campeonato na 12ª rodada? Isso lembra muito quando o Neymar no Santos, em 2012, ano de Olimpíada, a Olimpíada para o futebol feminino começa na quarta-feira, para o futebol masculino começa na quinta-feira, e a Olimpíada vai ter a cerimônia de abertura na sexta. Em 2012, Olimpíada de Londres, o Neymar disputou 47% das partidas do Santos. E tinha muita gente que dizia assim, o Santos não tem que manter o Neymar. Não, claro que tem que manter o Neymar. Você faz um investimento para revelar e manter os melhores jogadores. O Santos podia manter o Neymar naquela época, tinha que manter o Neymar. O que não podia e o que não pode é você fazer esse investimento para as seleções nacionais tirarem seu jogador por 53% dos jogos, para eu recuperar aquele tempo de 2012, que foi a conta do Neymar com o Santos. E o Santos parou no meio da tabela. O Flamengo vai disputar o título, mas o Flamengo não pode estrear o seu melhor jogador na 12ª rodada. Isso é um pecado mortal do calendário brasileiro, que joga contra os próprios clubes brasileiros. Como é que você vai ter um clube competitivo se você investe e tem seu melhor jogador apenas depois de 11 jogos? Não tem como, é assustador. Tem que se resolver. A pandemia atrasou um pouco, mas não dá nem para a CBF dizer que por causa da pandemia aconteceu isso, porque faz 35 anos, 97 eliminatórias da Copa de 98, quando começaram as datas FIFA. Então, desde 93, nunca mais um clube europeu deixou de ter um jogador escalado no campeonato nacional porque estava na seleção nacional. E no Brasil acontece isso toda hora. Corinthians e São Paulo não emplacam, né, PVC? Também resultados ruins aí no final de semana, campanha ali para meio de tabela. Quem tinha expectativa de São Paulo vindo do Paulistão poder fazer uma campanha para título, parece que ficou pelo caminho. O Corinthians também não consegue empolgar, né? Eu acho situações diferentes, Fred. O Corinthians é mais estrutural. O Corinthians é um clube que gastou dinheiro demais nos últimos anos, tem dinheiro de menos e investimento errado neste momento. A contratar o Juliano, por exemplo, tomara que dê certo, mas não dá para ter certeza, porque o Corinthians tem contratado jogadores que dão duas alegrias, né? Quando chegam e quando vão embora. E o Juliano pode ser mais um desses, tomara que eu esteja errado. O São Paulo eu acho que é uma outra coisa. O São Paulo tem uma crise deste momento. O São Paulo há muito tempo tem um problema, mas o São Paulo se esforçou demasiadamente para ganhar o campeonato estadual, que parou em março, então criou uma maratona impressionante. Isso trouxe lesões. As lesões fazem jogadores ficarem ausentes e outros jogarem sem condição física ideal. E o São Paulo está sofrendo para começar a andar, para começar a crescer na tabela. Ele saiu da zona de rebaixamento, mas não está bem. Amanhã corre risco de eliminação da Libertadores e já tem muito torcedor protestando. Mas o São Paulo hoje me parece um clube mais planejado do que o Corinthians. O Corinthians está tentando dar respostas para a torcida. O São Paulo está tentando se organizar. Nenhum dos dois está bem, mas eu acho que o São Paulo tem um caminho mais claro hoje do que tinha um ano atrás. E o Vasco em PVC demitiu o Marcelo Cabo, não tinha perdido, né? Empatou em casa com o Náutico, mas a diretoria achou por bem trocar de técnico. O pensamento... Primeiro, assim, eu sou contra as demissões, as trocas de técnico dessa maneira que a gente faz, Carol.
Mas eu estou entendendo, sim, com quem eu conversei no final da tarde também, que é importante para tentar ouvir razões. O que é que o Vasco justifica? O Vasco entende que tem 4 meses para sua salvação. Também é o caso do Botafogo e do Cruzeiro. Mas, assim, o Vasco entende que tem 4 meses para subir para a Série A. Que abriu mão do Campeonato Estadual do Rio, conseguiu um fôlego quando ganhou do Flamengo, mas o fôlego era para começar bem a Série B. Não começou bem a Série B. Ganhou dos times que naturalmente ganharia. Perdeu os jogos mais simples. E pensou que chegaria a esse momento de jogos contra líder e vice-líder Coritiba e Náutico para ganhar os jogos e subir na tabela. Não conseguiu. Então a pressão aumentou e o clube sucumbiu um pouco à pressão, pensando que pode dar um choque e tentar ter um técnico que faça o acesso e possa permanecer no ano que vem. O nome da vez é o Lisca. Acho que é mais do mesmo, porque sempre a solução do Brasil é demitir treinador. Mas o Vasco está pensando em ter uma novidade que dê um choque no elenco, que faça o time reagir como o melhor elenco da Série B, que ele de fato tem, para confirmar que vai subir e para ter uma projeção de ano melhor em 2022. Dos 3 gigantes da Série B, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, o único que está dando sinal de que pode subir é o Vasco. Mas ontem não deu sinal, nem o Vasco deu sinal disso. Então tá bom. PVC, obrigada, hein? Boa noite para você. Até amanhã. Pro Vascaíno não tá bom, para nós tá bom. Não tá bom para um monte de gente. Para nós o tempo deu bom. Valeu, Beijo, PVC. Até amanhã. Tchau, PVC. Até amanhã. Tchau.